Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos aí para a explicação dessa quarta semana do nosso PET volume 3 para vocês do sexto ano. O tema dessa semana é Introdução à Geometria Plana, né? E nessa semana a gente precisa aí compreender os conceitos que servem como base da geometria plana. Então vamos aí ler aí rapidamente a introdução, né? Onde diz o seguinte: originalmente, geometria foi o nome que os gregos deram à parte da matemática que estudava medida, métrica, da Terra, geo, né? Então juntando aí geometria, né, seria a medida da Terra. Trata-se do ramo da matemática em que são estudadas as figuras e suas características. Fazer afirmações quanto à origem da geometria é bastante arriscado, porque não há registros escritos da época anteriores a 6.000 anos antes de Cristo. Estava conferindo se era 6.000 ou se era 60.000. Bom, o historiador grego Heródoto. Bom, essa introdução aqui está contando um pouco da história, dá para vocês lerem aí, né? Vamos para a parte que interessa aqui, para a parte que vocês necessitam, né, de fato, de uma explicação aí melhor. Essa primeira parte aqui dá para vocês fazerem a leitura e aprofundarem um pouco mais na história, né? Bom, são fundamentos aí da geometria, então. Noções primitivas são aquelas que são aceitas sem definições, né? Então, é assim porque é assim, ponto. Adimensional, né? Ele não tem dimensão. Esse adimensional aqui significa sem dimensão. Representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, o A maiúsculo, B maiúsculo, qualquer letra, desde que seja maiúsculo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o nosso P. Tem um pontinho aí e o P lá representando. Bom, reta é unidimensional, ou seja, de uma dimensão, representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. A, B, C, então é a mesma coisa do ponto, né? Pode ser qualquer letra, mas aqui vai ser representada por uma letra minúscula, né? São infinitas e ilimitada, né? Então aqui tem a representação aí da nossa reta R, certo? E aí vem o plano bidimensional, representado por letras minúsculas gregas, né? Então temos aí o alfa, o beta e assim sucessivamente. Também é infinito e ilimitado, né? E aqui tem aí a nossa representação do plano e da sua letra grega, né? Então aí nós temos o ponto P, a reta R e o plano alfa. Postulados. Postulados ou axiomas são afirmações feitas sem a necessidade de demonstração. Então aqui sim, né? Mas por que isso? A gente costuma até acreditar, porque é assim, porque Deus quis, porque tem que ser assim. E é basicamente isso aí, os axiomas, né? Eles são basicamente isso, eles foram aceitos, né, pela matemática e não precisam aí que a gente fique demonstrando, que a gente fique provando que isso é verdade. Já que na matemática praticamente tudo tem um porquê e tem uma demonstração do porquê é daquele jeito, do porquê é aquela fórmula, né? Mas no caso aí dos axiomas, não. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, sempre que a gente tiver dois pontos, a gente vai determinar apenas uma reta, né? Olha só, temos aí o ponto A e o ponto B. Então, para esse primeiro caso aí, eu desafio você a pegar uma folha agora, colocar lá em qualquer lugar o ponto A, colocar em qualquer outro lugar, né, um ponto B, ou seja, com A diferente de B. E você conseguir traçar duas retas por esses dois pontos, né? Duas retas que passam por esses dois pontos simultaneamente. Bom, não dá, né? Como diz aí, dois pontos distintos determinam uma única reta. Bom, no nosso caso aqui da direita é o seguinte: três pontos não colineares, ou seja, três pontos diferentes, determinam um único plano. Bom, quando a gente fala de plano, né, ele também é da terceira dimensão, que é essa dimensão que a gente vive, vamos dizer assim. Que tem ali o horizontal, o vertical e a altura. Isso aí, então aqui, nesse caso nosso aqui, ele está representado no plano de segunda dimensão, né? Por isso a gente vai ver ele aí apenas planificado e tem aí os três pontos A, B e C. Bom, subconjunto da reta. Nós temos a semirreta, que tem um ponto de origem e continua infinitamente em um só sentido. Então aqui, ó, por exemplo, aqui em cima tem a nossa reta AB, ela é infinita, tanto de um lado quanto do outro. Aqui na semirreta, ela vai ser infinita apenas de um lado e vai ser limitada em um ponto inicial aqui, que nesse caso é o nosso ponto A. Já o segmento de reta tem um ponto de origem, vamos chamar de A o ponto de origem, e um ponto simbolizando o fim, que no caso é o B.
é uma parte limitada indicada por. E aí a gente coloca as duas letras, né, que representam esse ponto e um tracinho em cima dele aí vai ser o significado de segmento de reta. Bom, agora a gente tem os ângulos, né? Duas semirretas de mesma origem, contidas em um mesmo plano, dividem-no em duas regiões chamadas de ângulos. Vamos tomar como referência a região interna. Observe a imagem ao lado, né? Então a gente tem o ângulo de origem aqui denominado por O e temos aí duas semirretas, né? OA aqui em cima e OC aqui embaixo, né? Entre eles aqui, ó, forma o ângulo destacado em vermelho, né? Esse seria o ângulo interno, então. Bom, a classificação do ângulo. O ângulo pode ser nulo quando sua medida é igual a zero. Pode ser um ângulo agudo quando é entre 0 e 90, ou seja, ele é menor do que 90 graus. Pode ser um ângulo reto, que é exatamente 90 graus, né? Então, sempre que o ângulo medir exatamente 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. O ângulo obtuso, que é essa medida entre 90 e 180. E ainda temos o ângulo raso, que é a medida de 180, né? Vai ser parecendo uma reta aí, um segmento de reta, ele mede 180 graus. E para fechar aí, a gente tem o ângulo côncavo, que é quando ele mede entre 180 e 360 graus, né? Então seria essa medida externa do ângulo aqui, né? Já que lá no primeiro exemplo a gente pegou a medida interna lá, que a gente destacou em vermelho, o ângulo côncavo é esse maior de 180 e não seria o ângulo externo aí. Bom, e agora sim o ângulo completo, que é aquele em que sua medida é 360 graus, e 360 graus representa um círculo, né? Bom, classificação de retas agora. A gente tem as retas paralelas, que são quando duas retas concorrentes são paralelas, se somente se são coincidentes ou não têm um ponto em comum. Então aqui a gente tem a imagem delas, né? São duas retas, então, coplanares. Duas retas coplanares são paralelas se somente se são coincidentes, mas não têm nenhum ponto em comum, né? Então, olha só, uma é muito similar à outra, é exatamente igual à outra, mas ela não vai ter nenhum ponto em comum. Porque se tivesse um ponto em comum também teria que ser todos, né? Para ser paralelas. Bom, as retas concorrentes são aquelas que elas têm um único ponto em comum, né? Então, é onde tem um ponto de interseção das duas retas, são chamadas de retas concorrentes. As retas perpendiculares, vamos dizer que é um caso especial das retas concorrentes, já que ela também tem um ponto em comum, mas esse ângulo obrigatoriamente vai formar um ângulo reto de 90 graus. Então, aqui, ó, é um ângulo reto, né? Bom, fechamos então a explicação dessa semana. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida nas atividades, deixe um comentário aqui para mim, além de sugerir algum tema, né? Já que entre uma semana e a outra, eu estou fazendo alguns vídeos aí, já tem de mínimo de comum, que vocês, inclusive, pediram muito, tem agora de expressões numéricas. E aí, para a próxima semana, eu aguardo o comentário de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.